Olá pessoal, boa tarde. De novo aqui e de novo com alegria e de novo na expectativa de ver o poder de Deus ser manifestado na nossa vida. Hoje eu tenho um tema que eu gostaria muito de falar sobre esse tema, já há algum tempo que eu tento falar sobre esse tema, mas é um tema que eu gostaria de estar trazendo uma oração sobre ele, que o tema é simples, é um tema que fala de sonho, e eu quero falar sobre ele hoje para você, porque na verdade o tema de hoje, o tema de hoje é o sonho de viver uma vida em Deus. Esse é o nosso tema de hoje, o sonho de viver uma vida em Deus. Eu queria, antes de falar sobre o reflexo, sobre a reflexão de viver, do sonho de viver uma vida em Deus, eu queria que a gente tentasse entender um pouco o que é sonho. Porque se a gente tentar entender o que é sonho, de modo geral, eu acho que a gente pode tentar viver uma vida, ter um sonho de viver uma vida em Deus. Sonho, no que diz respeito à questão da psicanálise, ele tem lá seus fundamentos científicos, né? Para Freud é de um jeito, para Jung é de outro, mas para Freud, por exemplo, é o inconsciente reprimido. Já para Jung é a manifestação do inconsciente, mas independente do que diz a psicanálise ou de que diz o mundo da ciência, o sonho que eu quero falar pode ser do sonho natural, que é o sonho de você sonhar. Eu quero sonhar alguma coisa. Posso falar do sonho do dormir, do acordar e o sonho que você tem à noite, que pode ser mesmo uma revelação do seu inconsciente. Mas não são desses sonhos que eu quero falar aqui. Eu quero falar do sonho de ter uma vida em Deus, o sonho de viver uma vida em Deus. E aí, nesse sentido, posso também, até para acrescentar aqui, falar de um sonho como instrumento de Deus, porque nós temos alguns aspectos bíblicos, especialmente na vida de José, a questão do sonho como uma vida em Deus, né? Como alguém que teve o sonho como um processo ministerial, ou alguém que, através do sonho, teve o seu processo de construção da vida espiritual, como foi o caso de José. Todo mundo conhece a história. O José, desde a infância, ele tinha este dom de revelação dos sonhos e, por conta disso, ele foi parar no palácio. Então, assim, ele também tem esse aspecto do sonho. Mas eu quero falar do sonho no aspecto do desejo do fazer. É este sonho que eu quero falar. Eu quero falar do sonho no sentido de eu quero ser alguém, eu quero ser alguma coisa, eu quero fazer algo, eu quero ir adiante. É deste sonho que eu quero falar. Mas também não vou generalizar. Eu quero falar desse sonho, mas apenas no aspecto de querer viver uma vida em Deus. É isso. Querer viver é o meu sonho. É que você diga para você mesmo assim: o meu sonho é ter uma vida em Deus. O meu sonho é eu conseguir conquistar esta vida de viver uma vida em Deus. Tá? Tem algumas frases ditas por alguns autores, que eu até gosto de citá-las, que ela constrói muito bem isso. Por exemplo, eu tenho uma frase aqui que diz assim: o mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e correr o risco de viver os seus sonhos. Essa frase é de Paulo Coelho. Mas preste atenção, o mundo está nas mãos daquele que tem coragem para sonhar e vive o risco de ver os seus sonhos realizados. Então, nesse sentido, eu tenho feito isso da minha vida. Se você observar, eu tenho tentado conduzir a minha vida. O meu estilo de vida é viver uma vida em Deus. É um estilo de vida que eu tenho, por isso gosto tanto de fazer e de viver as coisas em Deus, porque para mim este é um sonho, né? Tem outras frases, por exemplo, uma frase do Charles Chaplin que diz assim: falassem aspas, amassem interrogação e sonhassem reticências, é viver sem um ponto final. O que ele quis dizer é: a vida vive dessas coisas, é do sonhar, do viver, do falar, e é isso que a gente precisa. Viver uma vida em sonho, viver uma vida em sonho, cuja o tema de hoje o meu sonho é viver uma vida em Deus.
Então, a minha ideia aqui agora é tentar mostrar para você o seguinte. Para mim, por que eu costumo dizer que eu vivo um sonho quando eu vivo minha vida em Deus? Tem muitas coisas dos meus sonhos que ainda serão realizados a partir desta vida em Deus. Então, todos eles atrelados à questão da minha vida em Deus. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque em algum momento da minha vida, eu percebi que para mim, e acho que para você também, faz mais sentido a minha vida espiritual do que a minha vida natural. Para mim, eu me sinto muito mais assistido pela minha vida espiritual do que pela minha vida natural. E se você analisar a vida espiritual e a vida natural, você vai observar que, de verdade, a vida espiritual ela tem um pouco mais de valor. E por eu achar, e aí numa concepção própria, de que a vida espiritual para mim tem mais valor do que a vida natural, não que a vida natural não tenha valor, mas eu dou mais ênfase à vida espiritual, eu passei a fazer meu sonho a partir do mundo espiritual, ou de viver uma vida espiritual. Por isso que o meu sonho é viver em Deus. E sempre sonho viver a minha vida, ou ter uma vida em Deus. E aí eu digo quais os aspectos disso, para você poder entender. Na vida natural, o que temos na vida natural? Nós temos que viver o dia a dia, nós temos que, a cada dia, vencer o dia, vencer, a Bíblia chega a dizer que vencer o seu próprio mal. Na vida natural, nós temos o alimento, o sustento, o trabalho, temos as relações, seja dos relacionamentos, seja as relações comigo mesmo, mas tem as relações, essa é a vida natural. E eu preciso administrar tudo isso. Então você imagina um ser que de um modo ou de outro não está resolvido na sua questão da psique, na questão da alma, na questão do espiritual, e ele precisa resolver tudo isso. E é por isso que a gente acaba se envolvendo numa série de problemas na vida, porque a gente não está preparado. E eu percebi que a gente só prepara se a gente tiver com o nosso lado espiritual preparado. E aí eu desenvolvi toda a minha vida e todo o meu sonho baseado no meu mundo espiritual. Então, assim, minhas decisões vêm do mundo espiritual, eu sempre procuro primeiro um aspecto espiritual, as coisas que acontecem com o mundo, eu não, pastor, espiritualiza tudo. Não, tem coisas que não devem mesmo ser espiritualizadas, e também não sou de espiritualizar tudo, mas o que você precisa entender é que eu tenho um estilo de vida, que eu vivo uma vida dos meus sonhos em Deus. Eu não tenho, por exemplo, sonhos que sejam fora de Deus. Todos os meus sonhos, e ainda tenho alguns, são em Deus. E aí, talvez, e só talvez, seja isso que você precisa fazer. Estabelecer sonhos e eles estejam pautados em Deus. Primeiro, que a chance de você conquistar e chegar lá é bem razoável. E segundo, que como eu disse, a vida natural ela tem um aspecto do sacrifício. A vida natural tem aspecto do pesar, a vida do natural tem aspecto das desilusões. Essas são coisas que você, por exemplo, não terá no caminho da espiritualidade, ou no caminho de seu com Deus, ou no seu relacionamento com Deus. Então, se você quer, se o teu sonho é viver uma vida com Deus, para que todas as suas coisas, todas as suas conquistas, tudo que você venha fazer esteja pautado em Deus, eu acho que cabe aqui alguns apontamentos, para que você consiga isso. E talvez, e só talvez, eu esteja dizendo isso, porque considero, e aí é uma concepção minha, não só pastoral, mas pessoal, que tudo aquilo que é pautado em Deus é sempre o melhor para a minha vida. E aí, nesse sentido, cabe a você alguns apontamentos. Eu quero, pastor, talvez você esteja do outro lado dizendo, eu quero, o meu sonho é viver uma vida em Deus. Primeira coisa que você precisa abandonar é que viver uma vida em Deus não significa ser o processo de beatização. Não queremos isso. Isso não é de modo algum libertador. Então, pastor, para viver o meu sonho em Deus, eu tenho que ir todos os dias e viver na igreja todos os dias. Quem me conhece sabe que eu sou totalmente contrário a isso. Eu sempre digo que você tem as suas coisas para fazer. E a igreja já tem os dias específicos dela. Também não é isso. Então, se você acha que viver uma vida
se meu sonho é pautar minha vida em Deus, eu tenho que abandonar tudo e viver a vida em Deus. Eu, por exemplo, já ouvi algumas pessoas que chegaram até mim e disseram, olha, Deus falou para mim largar o emprego, largar tudo e viver uma vida em Deus. E aí eu sempre pergunto para essas pessoas, eu sempre faço a pergunta, mas Deus te deu uma outra direção de sustento, ele te deu alguma coisa além disso? Ele disse, não, ele disse para eu viver da obra. Aí eu sempre desconfio, porque eu não acredito de verdade que Deus faria isso. Tá? Ele não te poria numa situação de dificuldade enlutada só porque ele quer você trabalhando na obra dele. Você pode perfeitamente trabalhar na obra de Deus, como eu mesmo faço, e ter suas atividades. Então tem coisa... mas pastor, mas ele quer uma obra de dedicação. Se Deus te chamou para uma obra de dedicação, ele com certeza abrirá a porta ou te mostrará a porta que fará com que o seu sustento aconteça. O que ele não quer, e provavelmente nenhum de nós queremos, é que você traga algum prejuízo para sua família ou algum problema para sua família, porque você decidiu se dedicar. Então a dedicação integral para a obra de Deus, ela tem vertentes que você precisa entender. Então isso não é sonho, não tem nada a ver com sonho, tem nada a ver com revelação, tem nada a ver com Deus, tem até a ver com o seu querer, mas não com sonho. O sonho, se você quer viver o sonho de Deus e quer viver a sua vida, meu sonho é viver uma vida em Deus. Se você quer isso, os aspectos que você tem que fazer, eles são, por incrível que pareça, profundamente naturais. Primeira coisa que você precisa fazer, se o meu sonho é viver uma vida em Deus, eu preciso ter relacionamento com Deus. Então você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus. Eu tenho falado em algumas lives aqui, e agora eu quero ser um pouquinho mais pontual. Você tem que viver um relacionamento melhor com Deus. E tem muita gente que acha que viver um bom relacionamento com Deus é ficar o dia todo de joelho, ficar o dia todo orando, ficar o dia todo lendo Bíblia, ficar o dia todo escutando palestras, escutando palavra e tal. Ok, se você não tiver mais nada na vida para fazer, eu acho prudente. Só que eu acho que você vai acabar enjoando de tudo isso e pode ser que você em algum momento desista de Deus só porque você enjoou. Não estou dizendo que você vai enjoar de Deus, eu estou dizendo que não é assim que se vive um relacionamento com Deus. Você pode viver um relacionamento com Deus e você definir como é que serão esses momentos, de que forma. Deus, falei ontem, Deus entende a nossa imperfeição. Deus, ele o tempo todo nos busca a partir da nossa imperfeição. Então você pode definir isso sem absolutamente nenhum problema, você pode definir isso da sua forma. Então a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar o seu relacionamento com Deus. A maior parte das pessoas que eu conheço e que você conhece vive a igreja, frequenta culto, lê em Bíblia, oram, mas não tem relacionamento com Deus. Porque essas coisas te ajudam no relacionamento com Deus, mas você precisa ter um relacionamento com Deus. E você tem que ter esse relacionamento. Então, se você criar esse aspecto de relacionamento com Deus, relacionamento de fato com Deus, não só de falar, mas de fato com Deus, você vai começar a mudar suas posturas, vai começar a mudar suas práticas. E a partir do momento em que você muda a sua postura e a sua prática neste relacionamento, o relacionamento melhora. A segunda coisa que você precisa fazer, se você quer levar a sua vida, se o seu sonho é viver uma vida em Deus, é começar a estabelecer práticas a partir deste seu momento com Deus, a partir do que você conhece da verdade. Então tem muita gente querendo ter relacionamento com Deus e diz, eu tenho um relacionamento com Deus, o meu sonho é viver uma vida em Deus, mas são pessoas que continuam fazendo coisas avessas, continuam dando trambique, continuam deixando de pagar as pessoas, continuam deixando de fazer as coisas certas, então não adianta. Não cumpre com as suas palavras, então esse relacionamento que você diz ter com Deus não está resolvendo a sua vida, então você tem que mudar as suas práticas. Segunda coisa que você precisa fazer é mudar as suas práticas e fazer com que as suas práticas tenham um pouco mais a ver com as verdades de Deus, e aí você tem que ter práticas de justiça, práticas de amor, práticas de diálogo, prática de compaixão, prática de perseverança, prática de arrependimento, prática de misericórdia. Você tem que ter tudo isso. Eu quero ter uma vida
cujo meu sonho é viver uma vida em Deus, mas não quero mudar as minhas práticas. Fica difícil, porque se você não mudar as suas práticas, Deus não pode atuar a partir das práticas errôneas que você tem ou as avessas que você tem. Então você precisa, em segundo lugar, mudar as suas práticas. Primeiro, não é acreditar em Deus, é ter relacionamento com Deus, que é completa. Eu conheço um monte de gente. Sei que muita gente é boa, conheço gente que admiro, mas não tem um relacionamento. Eu conheço pessoas que gostam de ler sobre eles, gostam de saber sobre eles, mas não tem relacionamento. Então, se eu disser para você aqui agora, princípios de pessoas que você conhece um monte. Você conhece, por exemplo, a Rainha Elizabeth, mas você não tem relacionamento com ela. Então, não faz sentido você conhecer Deus, saber que Ele é bom, saber que Ele faz, etc, etc, que isso a igreja tem te mostrado e muito bem, se você não tiver relacionamento. Você precisa ter. A segunda coisa que você precisa ter é mudar as suas práticas, fazer com que as suas práticas tenham um pouco mais a ver com esse relacionamento, né? Se eu começo a aumentar gradualmente o meu relacionamento com marginais ou pessoas que vivem à margem da sociedade, que é isso que é marginal, traficantes, etc., e começar a moldar o meu comportamento baseado nele, daqui a pouco eu estou agindo igual a eles, fazendo igual a eles. Então, você precisa mudar um comportamento. Terceira coisa que você precisa fazer, se eu quero ter uma vida baseada no sonho de Deus. Meu sonho é viver uma vida em Deus. Se é isso que você espera em Deus, você tem que você muda as suas práticas e agora você tem que exercitar. Você tem que exercitar o que você fala, exercitar o que você pensa, exercitar o que você acredita. Você tem que exercitar. Se você observar, quem me conhece sabe disso, vocês vão perceber que eu busco tudo isso. Em que momento que eu exercito essas coisas? Quando eu estou aqui, por exemplo, trazendo uma reflexão, eu estou aqui exercitando aquilo que eu acredito. Quando eu estou atendendo uma pessoa, eu estou exercitando aquilo que eu acredito. Quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou exercitando aquilo que eu acredito. Então, muitos de nós, e eu acho que é a grande maioria do mundo religioso, quer ter um bom relacionamento com Deus, mas não quer praticar as coisas que Deus orientou, não quer usar os dons que Deus deu, não quer usar da prática do fazer. Então, o teu relacionamento e a mudança do teu comportamento ou das suas atitudes não está adiantando nada se ela não está servindo para um objetivo concreto, que é fazer. Então você começa a fazer. Tem gente que... Por que as pessoas dizem assim? Uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo assim: eu não quero os dons espirituais. E eu perguntei, mas por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que é muito dado, muito é cobrado. Então, se eu quiser os dons espirituais, Deus me der, eu vou ter que usar. E eu disse, e qual que é o problema de usar os dons espirituais? Você não usa a mão? Você não usa o pé, você não usa a fala, não usa o pensamento. Agora, os dons espirituais você não pode usar. Então, você vê que as pessoas, elas são erradas por princípio no próprio construção do pensamento. Você faz um monte de coisa. Então, por que você não pode fazer aquilo que, de fato, você foi chamado? Por que você não pode fazer aquilo que, de fato, está dentro da sua essência? Que eu já falei aqui, eu não quero mais falar de essência, mas está dentro de você. Então, observe. Primeiro, ter um relacionamento com Deus verdadeiro. Segundo, a partir deste relacionamento, você tem, de alguma forma, mudar a sua prática, mudar a sua forma, mudar as suas decisões, mudar a sua forma de fazer. E, por último, exercitar. Tá? E no sentido de exercitar, você tem que perseverar. Se não acontecer hoje, acontece amanhã. Se não aconteceu amanhã, que aconteça depois. Mas não pode parar de perseverar. Está dentro da perseverança. E por último, fazer, depois que você praticar, ou exercitar, ou fazer o que tem que fazer, você ir em busca dos resultados, porque todo aquele que planta, colhe. E todo aquele que colhe resultado. E aí você ir em busca dos seus resultados. A partir daí, você construiu uma vida em que é os sonhos de Deus para a sua vida.
Para pastor, e talvez seja a pergunta que esteja aí ecoando no seu coração, seja pastor, então eu tenho que mudar tudo que faço? Eu não posso, por exemplo, jogar bola para os homens? Pode. Não posso ir ao cinema? Pode. Não posso ver um teatro? Ir a um teatro? Pode. Eu não falei para acabar com nada disso. Eu não falei, isso não tem a ver com sonhos e nem com seu relacionamento com Deus. Você pode todas essas coisas, alguns proíbem isso, e eu sei que proíbem algumas doutrinas, mas é coisas da doutrina, não tem a ver com a Bíblia nem com o que Deus quer na sua vida. Deus é sempre um processo de libertação e não de aprisionamento, entendeu? Então, é tudo aquilo que te aprisiona, comece a observar que não vem de Deus. Eu faço tudo isso que falei aqui e faço com liberdade. Quem me conhece sabe que eu vou a cinema, vou a teatro, vou à praia, jogo bola. Então, quem me conhece sabe que eu faço tudo isso. E eu não tenho absolutamente problema com essas coisas. Vou à festa, faço tudo isso. Tá? Há um erro clássico que alguém em algum momento decidiu que nós somos um povo separado. Tão separado que somos separados de nós mesmos e de todos aqueles que estão em volta de nós. Então não faz o menor sentido isso. Queridos, eu espero que você tenha entendido e espero que você siga esses 4 passos que aqui também dei, para que você possa então ter uma vida cuja sua vida seja, cujo seu sonho seja viver uma vida em Deus. Não é difícil, queridos, viver uma vida em Deus, quando você se dispõe a fazer de forma natural, de forma livre, de forma liberta. Por isso, queridos, aqui, por exemplo, na nossa igreja, as pessoas me perguntam, qual é a doutrina da sua igreja? A doutrina bíblica. O que é a doutrina bíblica? Aquilo que a Bíblia permite, a gente faz, aquilo que a Bíblia proíbe, a gente não faz. Então tem coisas que a Bíblia não permite. Existe um livro do pastor Ricardo Gondim que diz, é proibido o que a Bíblia permite, mas a doutrina proíbe. Então aqui, viva isso com liberdade, viva isso com garantia, segurança e que você tenha paz em fazê-lo. Mas não deixe de ter uma vida em Deus, não deixe de ter um sonho de viver uma vida em Deus. Todas as minhas conquistas estão pautadas num sonho de viver a minha vida em Deus. Tudo que faço vivendo a minha vida em Deus. E esse é o meu sonho, de viver e continuar vivendo uma vida em Deus. E seja qual for o resultado, continuarei vivendo a minha vida em Deus. Que assim seja com a sua vida também, que assim seja com seus momentos com o Senhor e que você tenha muita liberdade em fazer isso com o coração pleno. Eu quero orar nesse sentido agora, eu quero orar para que você tenha, sim, o sonho de viver uma vida em Deus, tá? Então, em nome de Jesus, eu quero ter este momento de oração com você. Por favor, feche os seus olhos. Nós vamos estar entrando na presença de Deus, já mais um processo de entronizar o Senhor. Então, feche os seus olhos, comece a sentir a presença de Deus. Querido Deus e Santo Pai, glorioso e amado Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti, meu Pai, e sei, meu Senhor, que todas as coisas estão no Senhor. Pai, hoje, o Senhor trouxe até nós uma reflexão a respeito dos sonhos, e o sonho de viver uma vida em Deus, o sonho de ter uma vida pautada pelo caminho do Senhor. E deu a nós, Senhor, 4 regras, das quais, ao seguir, teremos com liberdade, com livre-arbítrio, uma vida no Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque é isso que queremos, porque eu sei que quando nós vivemos o nosso sonho no Senhor, nós somos sim libertos de aprisionamentos, nós somos sim, ó Deus, alinhados com a sua vontade, e assim sai de nós todo o processo de culpa, todo o processo de dor, de sofrimento, e tudo isso sai para que nós então possamos viver uma vida em liberdade em Deus. Pai, o que quero é que todos, Pai, que estão nos ouvindo, seja agora, seja em algum momento depois, todas essas pessoas, todas, sem exceção, Pai, tenham elas, ó Pai, as suas vidas no sonho de Deus. Vivam uma vida em Deus. E você verá, igreja amada do Senhor, que a vida vivida no Senhor é uma vida melhor, é uma vida mais leve. Comece a observar os princípios aqui falados e você vai ver
como Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Deus vai transformar a sua história e você vai ver que Deus vai fazendo isso mesmo sem você perceber, sem sentir, vai vendo o agir de Deus, e quando você perceber, o agir de Deus está pleno, perfeito e suficiente na tua vida, Pai. Assim, meu Deus, nós oramos porque cremos em Cristo, Pai, o nosso Senhor, a quem pertence, ó Deus, essa honra, a glória e todo o poder. Que a minha vida, que a sua vida seja dirigida por Deus, que o meu sonho, que o seu sonho seja ter uma vida no Senhor, meu Pai. Então, em nome de Jesus, igreja amada de Deus, começa a absorver isso, começa a viver uma vida assim, começa a ter uma vida um pouco mais pautada na palavra, mais pautada nas orientações de Deus, começa a corrigir aquelas dificuldades que você tem no seu comportamento, começa a agir conforme a vontade de Deus e você verá grandes coisas na sua vida. O resultado de Deus é uma mão poderosa de Deus sobre a sua vida, que fará com que cada um de nós tenhamos uma vida em harmonia e uma vida em paz. Assim, Deus, nós oramos e assim cremos em Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Queridos, em nome de Jesus, desculpe, eu tive até que fazer uma oração um pouco rápida, até por conta desse barulho de obra, mas em nome de Jesus, eu quero dizer que foi uma grande alegria estar com vocês aqui hoje, mais uma vez. Eu fico por aqui me despedindo com muita alegria, porque sei que Deus tem feito coisas diferentes, mudadas. Eu tenho recebido, queridos, no meu zap, mensagem dizendo do que foi feito, de que aconteceu, como está a história, a partir desse trabalho da oração a meio-dia. Se você quiser, você tem o meu zap, pode mandar à vontade, mas para mim é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos nesse momento de oração ao meio-dia, tá bom? Faz com a sua mão para receber, que Deus vai te honrar. Eu quero abençoar a sua vida, tá bom? Feche os seus olhos com a mão para receber e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz, e a graça do nosso Senhor e Salvador, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito do Senhor, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Querido, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela paciência comigo. Vamos estar juntos amanhã novamente, aqui ao meio-dia, juntos num tema que nós vamos discutir juntos e depois estarei orando por vocês mais uma vez, tá? Hoje à noite, não esquece, às 7:30 da noite temos a live da nossa igreja, às 7:30 da noite hoje, ok? Então, querido, em nome de Jesus, receba aí um dia abençoado e que Deus abençoe. Como sempre digo, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais do que vencedores. Deus abençoe e fique em paz. Até amanhã.